Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e ao mesmo tempo trágicas da biologia. A gente está falando de uma verdadeira guerra civil que acontece dentro do corpo. E essa pergunta, ela é o ponto de partida para tudo. O que acontece quando os nossos melhores defensores, simplesmente não conseguem mais diferenciar quem é amigo e quem é inimigo? É um cenário de fogo amigo, onde o exército que deveria nos proteger se vira contra nós. É isso que define uma doença autoimune. Então vamos entender como isso funciona. Mas pra gente entender o que dá errado, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e ver como as coisas deveriam funcionar, né? Vamos falar sobre o guardião do nosso corpo, o sistema imunológico. Pensa no sistema imunológico como, uma equipe de segurança de altíssimo nível. A missão principal dele é uma só: patrulhar o tempo todo, 24 horas por dia, para identificar e neutralizar qualquer invasor, tipo vírus, bactérias. Mas, e essa é a parte mais importante, ele tem que saber deixar as células do próprio corpo em paz. É uma tarefa de reconhecimento, super sofisticada. Então, a autoimunidade é exatamente isso. É a quebra dessa regra de ouro. É quando o sistema imunológico, por algum motivo, se confunde e começa a enxergar as nossas próprias células como se fosse uma ameaça. Essa é a faísca que começa o incêndio, sabe? É a resposta imune em si, o início de todo o conflito. E olha só, quando essa resposta, essa confusão, começa a causar dano de verdade, a destruir tecidos, a bagunçar o funcionamento do corpo, aí sim a gente tem o que chamamos de doença autoimune. É importante entender essa diferença. Uma coisa é a reação, a outra é a doença, o estrago que essa reação causa. Tá, mas como é que o corpo evita essa bagunça toda no dia a dia? Bom, ele tem um mecanismo incrível para isso. É um processo de treinamento super rigoroso chamado tolerância imunológica. A melhor analogia aqui é pensar numa academia militar para as células de defesa. Todas as células, as chamadas células B e T, que demonstram qualquer tendência de atacar o próprio corpo, elas são na maioria das vezes ou eliminadas ou, digamos, desligadas. É um controle de qualidade biológico super rígido para garantir que só os soldados bem treinados e disciplinados vão para o campo de batalha. Aí vem a pergunta, né? E se alguns desses recrutas, desses cadetes mal treinados, escaparem desse filtro? Pois é exatamente aí que a guerra civil começa. Vamos dar uma olhada em como essa falha, essa quebra de tolerância acontece. Olha, é importante deixar uma coisa bem clara. Não existe um único culpado. A autoimunidade é tipo uma tempestade perfeita, que nasce da combinação de 3 grandes fatores. Tem uma frase clássica na imunologia que resume isso muito bem. Os genes carregam a arma, o ambiente puxa o gatilho, e uma falha na regulação do sistema imune, ela permite que o tiro seja disparado. Existem vários jeitos disso dar errado, várias táticas que podem levar a essa falha. Por exemplo, às vezes algumas etiquetas de identificação das nossas células, os antígenos que estavam escondidos, acabam sendo expostos. E isso confunde a patrulha. Mas hoje a gente vai focar em um mecanismo que é particularmente fascinante, de verdade, o tal do mimetismo molecular. Mimetismo molecular. O nome parece complicado, mas a ideia é bem simples. É um caso clássico de identidade trocada. Imagina só, um invasor entra na sua casa, mas ele está usando uma máscara que é idêntica ao rosto de alguém da sua família. É exatamente essa a confusão que acontece lá no nível das células. E esse esquema aqui ilustra isso perfeitamente. Dá uma olhada. À direita tem uma célula de defesa sendo ativada para lutar contra um invasor. Tudo certo até aí. Só que o problema é que esse invasor se parece demais com uma partícula do nosso próprio corpo, que está ali à esquerda. O resultado? Essa célula de defesa, que agora está super ativada e pronta para o ataque, começa a atacar as nossas próprias células saudáveis por engano. É a identidade trocada em ação. Isso não é só teoria, não. Acontece de verdade. Um exemplo clássico é a febre reumática. Sabe a bactéria que causa infecção de garganta? Então, acontece que algumas proteínas dela são muito parecidas com as proteínas do nosso músculo cardíaco. Aí o sistema imune vai lá, ataca a bactéria, mas por causa dessa semelhança, ele acaba atacando o coração junto. E o pior, continua atacando mesmo depois que a infecção já foi embora. E lembra que a gente falou de fatores ambientais? Então, os hormônios parecem ter um papel fundamental nisso tudo. Esse gráfico aqui é impressionante. Olha só a diferença na incidência de doenças como lúpus e artrite reumatoide. É drasticamente maior em mulheres, o que aponta para uma ligação hormonal muito, muito forte. Ok, já falamos bastante da teoria, né? Agora vamos ver como isso tudo funciona na prática, no mundo real. Vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso, a doença celíaca. A imagem aqui fala por si só, é bem impactante.
Do lado esquerdo, a gente vê o interior de um intestino saudável, cheio dessas estruturas, as vilosidades, que são essenciais para absorver os nutrientes. Agora olha o lado direito. É o resultado do ataque autoimune. Parece um campo de batalha devastado. As vilosidades foram simplesmente destruídas. Resumindo a história, na doença celíaca, o gatilho de tudo é o glúten. Para pessoas que já têm uma certa predisposição genética, o sistema imune olha para o glúten e o identifica como um inimigo perigoso. E aí, na fúria de atacar o glúten, ele acaba destruindo o revestimento do próprio intestino junto. É uma consequência trágica. Beleza, agora vamos para o nosso segundo caso de estudo. Uma doença que mira as articulações com uma precisão, assim, devastadora. A artrite reumatoide. Essa imagem mostra bem o resultado visível da doença. E não se trata só de dor, entende? É uma inflamação que não para, uma inflamação crônica onde o sistema imunológico está literalmente desmontando, peça por peça, os tecidos saudáveis das articulações. Nesse caso, o alvo principal são as articulações. E, de novo, a gente vê aquela combinação de fatores em ação. Existe uma predisposição genética forte, ligada a um marcador bem específico no DNA, o tal do HLA-DR4, e, mais uma vez, uma incidência muito maior em mulheres, o que reforça aquela ideia do papel dos hormônios. Chegando ao final dessa nossa análise, acho que fica bem claro, né? A autoimunidade não é um problema simples, com uma causa única e uma solução fácil. É, de fato, uma guerra civil super complexa, com muitos fatores contribuindo para que esse conflito comece. E tudo isso nos deixa com uma grande questão para o futuro. A gente está começando a desvendar esses gatilhos, né? A genética, o ambiente, as falhas de regulação. Esse é o primeiro passo. Mas a pergunta que fica é: como é que a gente vai usar todo esse conhecimento para finalmente negociar um tratado de paz, para ensinar o sistema imunológico a baixar as armas e restaurar a ordem? Bom, a busca por esse tratado de paz, ela continua.